Prepare-se para um mergulho profundo no mundo do princípio Gilbert. Hilário e, ao mesmo tempo, surpreendentemente perspicaz. Ah, o princípio de ouro, Hein? clássico. Mesmo depois de 30 anos, ainda faz a gente questionar, né? Questionar o mundo corporativo. É isso aí. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, aqui no nosso mergulho. A gente vai desvendar porque esse livro, né, essa obra, se tornou um fenômeno cultural. E mais importante ainda, quais as verdades atemporais que ele revela sobre o trabalho, mesmo em 2025. É verdade. E a gente pode começar, né, já de cara, falando da sacada genial do Scott Adams em usar a sátira, né, para expor as falhas Uhum. e os absurdos do mundo corporativo. Ele coloca o dedo na ferida, né? De forma inteligente, bem-humorada, faz a gente rir, mas também refletir sobre as dinâmicas de poder, a comunicação, né? A comunicação trincada, a ineficiência, a falta de lógica que muitas vezes a gente vê, né? Que permeiam os ambientes de trabalho. E essa sacada, né, de que para Adams, os locais de trabalho modernos, eles estão cheios, né, de incompetência. Não porque as pessoas sejam, né, inerentemente estúpidas, mas porque a sociedade evoluiu mais rápido do que os nossos cérebros conseguiram acompanhar. Uhum. E ele faz até, né, uma comparação engraçada, né, que a gente é tipo um planeta de idiotas, vivendo numa civilização projetada por alguns milhares de gênios. Essa comparação é hilária, né? E o mais interessante é que ele conecta essa ideia com o princípio de Peter, sabe? Aquele que diz que as pessoas tendem a ser promovidas até atingirem seu nível de incompetência. Ah, entendi. Mas o Adams, ele vai além. Ele argumenta que a situação piorou. Que hoje em dia nem sequer temos chefes que um dia foram bons nos seus trabalhos. É como se a incompetência tivesse se espalhado por todos os níveis, né, da Exatamente. hierarquia. E o livro também explora como as empresas, né, às vezes sem querer, às vezes de propósito, humilham seus funcionários. E o exemplo do Telen é perfeito É verdade. para ilustrar isso. Imagina, você chega para trabalhar e não tem uma mesa fixa. Um espaço seu, né? Que te pertença. Sei. É como se você fosse um convidado indesejado, um intruso, né? Na sua própria empresa. Sem falar no significado simbólico dos móveis, como o próprio Adams destaca. Ele até brinca, né, que você pode ser demitido, mas os seus móveis continuam empregados. É verdade. Essa ideia do hoteling me faz pensar nos escritórios, né, de plano aberto, que viraram moda. Será que essa configuração ela foi realmente pensada para colaboração? Ou será que é só uma forma da empresa, né, economizar espaço e dinheiro? É uma ótima pergunta, né? Afinal, será que essa modernidade toda, ela realmente beneficia, né, os funcionários? Ou só reforça essa sensação de despersonalização, né, de controle? E por falar em controle, outro ponto crucial que o livro aborda é a comunicação, né? A comunicação nas empresas. Sim. Para o Adams, essa comunicação corporativa, ela muitas vezes é um jogo de aparências, onde o objetivo é parecer inteligente, parecer importante, em vez de realmente transmitir informações relevantes. E como ele faz isso? Através da sátira, né? Através do humor. Ele usa exemplos hilários de declarações de missão cheias de jargões, né? Que, no fundo, não dizem absolutamente nada. É como se as empresas estivessem falando em código, né? Só para parecerem sofisticadas e inovadoras. E o pior é que esse código, né? Na verdade, é um monte de palavras vazias. Pensar fora da caixa, sinergia, empoderamento, que nunca se deparou com esses termos, né? Mas o problema é que, na maioria das vezes, ninguém sabe o que eles significam de verdade. É como se a gente estivesse jogando num jogo de adivinhação, né? Tentando decifrar a mensagem por trás dos jargões. É isso. Mas enquanto a gente tenta entender o idioma corporativo, tem gente que já está usando a linguagem da manipulação, né, para subir na escada corporativa. É verdade. E é aí que entra o Dogbert, O Dogbert. nosso querido cão cínico. O mestre da manipulação corporativa, ele usa a lógica distorcida, né? Para dar conselhos maquiavélicos sobre como se dar bem no mundo corporativo. E um dos conselhos mais famosos dele é dar dicas péssimas aos colegas, né? Levá-los a se afundar em projetos desastrosos para poder brilhar ainda mais. É verdade, é a lei da selva, né? Corporativa. né? E essa parte do livro é simplesmente genial porque expõe, né, de forma bem humorada, o lado obscuro do ambiente de trabalho, onde o interesse próprio, né, muitas vezes prevalece sobre a colaboração.
É como se o Adams estivesse nos mostrando um manual de sobrevivência, né? Isso. No mundo corporativo. Certo. E a grande sacada é que ele faz isso sem perder o humor, né? A ironia. Exato. Mas e os funcionários, como eles lidam, né? Com toda essa loucura. O livro ele apresenta algumas estratégias de sobrevivência, né? Hilárias e, ao mesmo tempo, relacionáveis. Como, por exemplo, a compensação horária virtual. Essa é ótima. Me explica melhor como é que funciona essa compensação. Basicamente, a compensação horária virtual inclui todas as vantagens, os mingos, né, as pequenas recompensas, que os funcionários usam para compensar os baixos salários, a sensação de estar preso num trabalho sem sentido. Ah, entendi. É como se os funcionários, né, estivessem criando seus próprios sistemas de recompensa para lidar com o absurdo do dia a dia. Isso aí, roubar canetas, fazer ligações pessoais, navegar na internet, Exato. esses pequenos atos de rebeldia, né? É. Por mais insignificantes que pareçam, são uma forma de os funcionários recuperarem um senso de controle, né? De agência, num ambiente que muitas vezes os trata como peças descartáveis, né? De uma engrenagem. E essa necessidade de ter controle também se manifesta na tática de usar o computador para parecer ocupado. Mesmo que você esteja só navegando na internet ou jogando paciência. É verdade. Lembra daquela anedota hilária do livro, né? É. Sobre a cara que baixou pornografia no computador da empresa. Aham. E quando foi questionado pelo chefe, ele disse que estava aprendendo um novo software. É simplesmente genial, né? O Adams, ele consegue capturar de forma brilhante essa nossa eterna luta, né? Para manter as aparências num ambiente de trabalho que nos cobra resultados o tempo todo e por falar em cobrança, né? O livro também satiriza o processo de avaliação de desempenho, mostrando como ele é, muitas vezes, completamente sem sentido. A analogia da fantasia da joalheria é perfeita Verdade. para ilustrar isso. Me explica de novo como é que funciona. Yeah. É simples. Imagina que você trabalha numa joalheria, né? E você precisa contar os rubis de um saco. Só que em vez de contar os rubis de verdade, você inventa um número qualquer, né? Só para impressionar o seu chefe. É basicamente isso que acontece nas avaliações de desempenho. Ou seja, né, as avaliações de desempenho, elas raramente são sobre o desempenho real. Isso. Mas sim sobre percepção narrativa. É sobre criar ilusão de sucesso, mesmo que a realidade seja bem diferente. E por falar em ilusão, né, o livro também se debruça sobre a figura dos funcionários técnicos, os engenheiros, os cientistas, retratados como indivíduos socialmente desajeitados, mas brilhantes. Os famosos nerds. E o Adams observa com muito humor que os engenheiros, eles têm objetivos racionais para as interações sociais. Como, por exemplo, evitar eventos desagradáveis e demonstrar superioridade mental. É como se eles vivessem num mundo paralelo. É. Suas próprias regras, né? Códigos de conduta. Exato. Mas o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que ele satiriza os nerds, né? Ele também reconhece a importância deles, né? Para o funcionamento do mundo moderno. Afinal de contas, quem constrói os computadores, os softwares, os smartphones que a gente usa todo dia? Né? E com essa reflexão, a gente chega ao fim da primeira parte. É isso aí. Do nosso mergulho profundo no princípio de Hilbert. Espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. E na próxima parte a gente vai explorar ainda mais as nuances desse livro e discutir se o local de trabalho realmente mudou tanto, né? Desde que foi publicado. Será que ainda somos vítimas dos mesmos absurdos? Fiquem ligados para descobrir. Isso aí. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho, né, no princípio de Hilbert. Na parte anterior, a gente falou sobre como o livro usa, né, a sátira para expor os absurdos do mundo corporativo. Mas será que esse mundo realmente mudou tanto desde que o livro foi publicado, lá nos anos 90? Essa é a grande questão. Afinal, a gente está em 2025. A tecnologia avançou, o trabalho remoto se popularizou. Será que a gente ainda cai, né, nas mesmas armadilhas? O que me impressiona é como o princípio de Hilbert continua atual. A essência do que o Scott Adams escreve, né? Essa cultura corporativa baseada em jogos de poder, comunicação truncada, busca incessante por status, ainda está presente em muitos ambientes de trabalho. É como se as empresas tivessem um código genético próprio, né? Que se replica, independentemente da época ou do contexto. Quando a gente pensa na crítica do Adams à comunicação corporativa, com toda aquela ênfase em jargões vazios, apresentações pomposas, será que isso mudou? Acho que não. A gente ainda vê muita gente usando jargões, né? Sinergia, pensar fora da caixa, empoderamento, para mascarar a falta de ideias ou para inflar a importância do próprio trabalho. E as reuniões, né? As reuniões intermináveis. Os Scott Adams satiriza, né? As reuniões como eventos improdutivos, cheios de conversas vazias, decisões
procrastinadas. Ainda é assim hoje em dia. Com certeza. As reuniões continuam sendo um dos maiores flagelos, né, do mundo corporativo. Muitas vezes elas são apenas um palco para as pessoas se exibirem, defenderem seus próprios interesses ou simplesmente evitarem trabalhar de verdade. E o pior é que muitas vezes a gente sai, né, dessas reuniões sem nenhuma decisão concreta. Só com a sensação de ter perdido tempo. Exatamente. E a busca incessante, né, por soluções, sinergia, empoderamento, continua a todo vapor, mesmo que ninguém saiba realmente o que essas palavras significam, né? É como se a gente estivesse preso no ciclo vicioso de jargões vazios e ações ineficazes. Lembrando da compensação horária virtual. Não. Será que essa tática de guerrilha, né, dos funcionários para lidar com a frustração no trabalho ainda é usada em 2025? Eu acredito que sim. Afinal, a compensação horária virtual, ela é uma resposta natural, né? A essa sensação de desvalorização, falta de propósito que muitos funcionários, né, experimentam. As pessoas precisam se sentir recompensadas de alguma forma. E se a empresa não oferece essa recompensa, né, elas vão buscar por conta própria. Faz sentido. Se o trabalho não oferece significado, as pessoas vão encontrar outras formas, né, de se sentirem recompensadas. Seja roubando canetas, navegando na internet, estendendo o horário do almoço. Exatamente. São pequenas válvulas de escape, né, para lidar com a pressão, a frustração do dia a dia. E falando em frustração, né, outro tema que o princípio de Hilbert aborda com maestria é a obsessão por status e hierarquia dentro das empresas. É verdade. O Adams mostra como os funcionários se apegam, né, a símbolos de status. Tamanho da sala, o título do cargo, os privilégios para se sentirem importantes, né? Superiores aos colegas. E essa busca por validação externa, né, por reconhecimento, por subir na escada corporativa, continua a todo vapor em 2025. As pessoas querem se sentir valorizadas, né, querem ter seu trabalho reconhecido e muitas vezes buscam isso através de símbolos de status, mesmo que esses símbolos sejam completamente superficiais, ilusórios. E o que dizer da figura do chefe incompetente, né? O princípio Gilbert retrata os chefes como pessoas que foram promovidas, né, além da sua capacidade, criando um ciclo vicioso de incompetência. A gente ainda vê isso hoje em dia. Infelizmente, sim. A incompetência em cargos de liderança ainda é um problema crônico, né, nas empresas. Chefes que não sabem liderar, que não sabem tomar decisões, que não sabem motivar suas equipes, né? Eles criam um ambiente de trabalho tóxico e improdutivo, né, onde a mediocridade reina absoluta. É como se a incompetência fosse contagiosa, né, se espalhando de cima para baixo na hierarquia da empresa. E falando em hierarquia, né, o livro também apresenta uma visão bem peculiar sobre os funcionários técnicos, né, como engenheiros, cientistas. Eles são retratados como gênios desajeitados, com dificuldades de interação social, mas com uma capacidade incrível de resolver problemas complexos. Será que essa visão ainda é válida em 2025? Acho que o Adams capturou alguns traços, né, da cultura nerd, que transcendem o tempo, né? A paixão pela tecnologia, a lógica peculiar, o foco nos detalhes, né? A dificuldade em lidar com as sutilezas da interação social, esses elementos ainda estão presentes, né, em muitos profissionais da área técnica. Mas é importante lembrar que a gente está falando de estereótipos, né? Nem todo engenheiro é um gênio introvertido, assim como nem todo gerente é um incompetente, né? Exatamente. O livro usa a sátira para exagerar certos traços, comportamentos. Mas é importante ter em mente que a realidade é muito mais complexa, né, e diversa. E por falar em diversidade, né? Outro ponto que o princípio Gilbert aborda de forma sutil é a falta de representatividade nas empresas. Na época em que o livro foi escrito, a maioria dos personagens era branca, masculina, heterossexual, né, refletindo a realidade do mundo corporativo da época. E em 2025, será que essa realidade mudou? Felizmente, sim. A gente vê um movimento crescente, né, de empresas buscando promover a diversidade e a inclusão, né, nos seus quadros de funcionários. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, né, para que a representatividade se torne a norma e não a exceção. É verdade. E falando em desafios, né, será que as estratégias de sobrevivência, né, que o livro apresenta, como usar o computador para parecer ocupado ou evitar projetos de curto prazo, ainda funcionam em 2025? Acho que algumas delas ainda são relevantes, né, infelizmente. A necessidade de se proteger, de evitar ser sobrecarregado, né, de navegar pela política do escritório. Tudo isso leva as pessoas a adotarem estratégias, né, de sobrevivência, mesmo que não sejam as mais éticas ou produtivas. É como se a gente estivesse jogando um jogo, né, onde o objetivo é sobreviver, né, às armadilhas do mundo corporativo, sem perder a sanidade no processo. Exatamente. E o princípio Gilbert nos dá um mapa, né, desse jogo, mostrando os perigos, as armadilhas e as estratégias que a gente pode usar para se dar bem, ou pelo menos para não ser eliminado logo de cara, né? E acima de tudo, nos lembra que o humor é uma arma poderosa, né, para lidar com o absurdo, para desmascarar as pretensões, para nos manter sãos num mundo que muitas vezes parece ter enlouquecido. E nesse mergulho no mundo corporativo, é importante lembrar que o princípio Gilbert
acima de tudo, uma obra de humor, né? O Adams usa sátira para nos fazer rir de nós mesmos, né? Das nossas inseguranças, das nossas ambições desmedidas. E ao rir, né? Talvez a gente possa começar a questionar algumas das práticas, das normas que a gente considera normais no mundo corporativo. Exato. O riso pode ser um antídoto, né? Para alienação, um respiro de ar fresco num ambiente muitas vezes sufocante. E talvez, através do riso, a gente possa começar a construir, né, um mundo corporativo mais humano, mais justo e, quem sabe, um pouco menos absurdo. E com essa dose de otimismo, né? A gente encerra a segunda ponte do nosso mergulho no princípio de Hilbert. É isso aí. E cantamos hoje de volta para o nosso mergulho, né? A última parte do nosso mergulho no princípio de Hilbert. É isso aí. Depois de explorar, né, os absurdos do mundo corporativo, as estratégias de sobrevivência, eu acho que chegou a hora da gente pensar em como aplicar os ensinamentos do livro, né, nas nossas próprias vidas. Concordo. O Princípio de Hilbert vai muito além do humor. É uma obra que nos convida a refletir, né, sobre a natureza humana, sobre as relações de poder, sobre como a gente lida com as frustrações do dia a dia. E uma das coisas que mais me fascinou no livro foi como o Scott Adams consegue desconstruir, né, a lógica corporativa. Mostrando como as empresas muitas vezes criam problemas onde eles não existem. Verdade. Lembra daquela história hilária sobre a criação de um projeto, né, que precisava de um nome? O Adams descreve com maestria a formação de um comitê para escolher o nome. Depois, outro comitê para avaliar o trabalho do primeiro comitê. E, por fim, um terceiro comitê para supervisionar todo o processo. É burocracia, né? Em sua forma mais cura. Gerando complexidade desnecessária, sufocando a criatividade. O mais engraçado é que, no final das contas, o projeto acaba recebendo um nome genérico e sem graça, né? Tipo, Projeto Alpha ou Iniciativa Estratégica. Exatamente. É como se as empresas tivessem a versão, né? Ao simples, ao direto. Preferindo sempre o caminho mais complicado, mais obscuro. E como a gente pode evitar, né, cair nessa armadilha da burocracia, do pensamento em grupo? Como escapar dessa lógica perversa do gilbertismo? Acho que a chave está em cultivar o pensamento crítico. E a independência, né? Questionar as normas, as regras, os processos. Não ter medo de ser a voz discordante, de propor soluções inovadoras, né? De desafiar o status quo. Em outras palavras, a gente precisa ser um pouco mais Dogberg. Isso. Um pouco menos Wall-E, né? Exatamente. Usar a inteligência, o sarcasmo para desmascarar as pretensões, a incompetência que nos cercam. E, claro, nunca perder o senso de humor, né? Afinal, como diz o ditado, se você não pode rir da situação, é porque você faz parte do problema. É verdade. Por falar em problemas, né? Outro ponto crucial que o livro aborda é a busca por significado no trabalho. Em um mundo cada vez mais dominado por tarefas repetitivas e métricas impessoais, como é que a gente encontra, né? Propósito. Satisfação no que a gente faz. O Adams ele argumenta que a busca por significado é algo inerente, né, à natureza humana. A gente precisa sentir que o nosso trabalho tem um impacto positivo, que a gente está contribuindo, né, para algo maior que nós mesmos. Mas como encontrar esse significado, né? Em um ambiente de trabalho que muitas vezes nos trata como engrenagens de uma máquina. Acho que a resposta está em conectar nosso trabalho com nossos valores, com nossas paixões, com nossos talentos. Buscar oportunidades que nos desafiem, né? Que nos permitam aprender, crescer, que nos permitam fazer diferença. E se a gente não encontrar essas oportunidades, né? Dentro da empresa, né? Onde a gente trabalha. Então, talvez seja a hora de buscar novos horizontes, né? Criar nosso próprio negócio, trabalhar como freelancer, dedicar nosso tempo a projetos que nos inspirem. O importante é não se conformar, né? Com a mediocridade, com a falta de propósito, com a sensação de estar desperdiçando o nosso potencial. É o chamado ação, né? Um convite para a gente assumir o controle das nossas carreiras, das nossas vidas. Construir um futuro, né, mais autêntico, mais significativo. Mais gratificante. Mais gratificante. Um futuro onde o trabalho seja fonte de realização e não de frustração. E quem sabe, né, um futuro com um pouco menos de absurdos corporativos. É. Mas e se o mundo lá fora, né, for tão gilbertiano, quanto um mundo dentro das empresas? Aí a gente vai ter que usar as armas que a gente aprendeu como Scott Adams, né? A inteligência, o humor, a capacidade de questionar o status quo. É verdade. O princípio de Hilbert nos ensina a enxergar a realidade, né? Por trás das aparências, a desconstruir os mitos, as ilusões que nos são impostas. E, acima de tudo, a nunca perder a esperança, né? De que um mundo melhor é possível. Mesmo que esse mundo seja um pouco mais dogbertiano do que a gente gostaria. E com essa mensagem de otimismo e rebeldia,
A gente chega ao fim do nosso mergulho no princípio de Hilbert. Espero que vocês tenham se divertido. É isso aí. Aprendido algo novo e, quem sabe, né? Se inspirado a questionar o mundo ao seu redor. Lembrem-se, a inteligência é a chave para a liberdade, o humor é a arma contra a opressão e o trabalho pode ser suportável se a gente souber rir dele. É isso aí. E fiquem atentos, né, ao chefe de cabelo espetado. Até a próxima e continue mergulhando.